Hoje nós vamos falar de um tema que diz assim, ó: devo escolher? A palavra se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13, que diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Nós vemos aí que está falando da porta que é larga. Mas vamos dizer aqui sobre a questão da escolha. Durante a nossa vida, nós estamos sempre fazendo escolhas. Algumas vezes acertamos, outras vezes nós erramos. Nem sempre nossas escolhas são boas. Mas há uma escolha que é mais importante que todas as outras. Ela é vital que você tome essa decisão. E isso, você tem que tomar a decisão certa antes de morrer. Porque depois não tem como mais tomar essa decisão. E aí a pergunta que você deve estar fazendo é que eu vou estar falando entre escolher entre Deus e o diabo, certo? Errado. A maioria das pessoas, elas vão para o inferno por pensar desta forma. Você pode não gostar de ouvir sobre esse assunto, mas eu vou dizer assim mesmo. Você tem um inimigo cruel, que te odeia e quer você no inferno para sempre. 1 Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o mais importante é que você tem um amigo. Talvez você não o conheça tão bem, mas ele é poderoso. E ele ama muito você. E ele quer que você esteja no céu com ele. Você sabe quem é? 2 Pedro ainda diz assim, ó: não retarda o Senhor em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Capítulo 3, versículo 9 de 2 Pedro. Agora vamos analisar duas propostas. Baseado no texto que nós lemos, duas propostas que são feitas à nossa vida. Quando Satanás foi criado, seu nome era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Era um dos querubins e protegia o trono de Deus. Mas ele se tornou orgulhoso e se rebelou contra Deus. Então Deus o mandou embora do céu e ele se tornou Satanás, como diz Isaías lá: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Quando Adão e Eva foram criados, foram tentados por Satanás e pecaram. Devido ao que fizeram, os pecados foram passados para cada um de nós. Romanos 5:12 diz assim, ó: por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E por causa do pecado, todos nós nascemos espiritualmente mortos. O salmista, no capítulo 51, verso 5, diz assim, ó: eu nasci na iniquidade. E se nós continuarmos pecando, caminharemos para a morte eterna no inferno. O diabo sabe que há um único caminho para escapar do fogo do inferno. E por isso ele procura nos impedir de conhecermos este caminho. Uma das armas que ele mais tem utilizado são as falsas religiões, prendendo bilhões de pessoas em cativeiros. Outros meios é a educação, o estudo. Muitas pessoas acham que por serem muito estudadas, são mais espertas e não precisam aceitar essa única verdade. Outros ainda seguem os companheiros, as más influências, pois acham que os amigos são mais leais, mais legais, vamos dizer assim. Outros estão tão ocupados em ganhar dinheiro que nunca param para considerar a verdade. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, ó: nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Agora, eu vou te contar sobre esta verdade que Satanás quer esconder de você. Em um minutinho só. Deus sabia
que o seu povo estava espiritualmente morto. Mas como ele nos amava, ele enviou seu filho Jesus Cristo para a terra. E por 33 anos, ele viveu uma vida sem pecado. Então, como sacrifício perfeito, ele derramou seu sangue precioso sobre a cruz, a fim de pagar pelos nossos pecados. Porém, 3 dias depois, ele ressuscitou dentre os mortos, derrotando a morte e Satanás para sempre. Esta é a verdade. Esta é a única verdade. O único caminho para escapar do inferno é através da fé em Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, mesmo estando nós mortos. E ainda continua. E ele mesmo disse para crermos nele e ter vida eterna, em João 6,47. E ainda o apóstolo Paulo nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqueles que acreditam que Jesus morreu por seus pecados, confiam nele como Salvador e são recebidos na família de Deus, como diz João 1,12, contudo aos que receberam, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí você pode estar pensando, mas não somos todos filhos de Deus? A palavra de Deus diz que não. Nós somos todos criaturas de Deus. Todos fomos feitos por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Aqui a palavra de João diz que aqueles que o receberam como Senhor e Salvador na sua vida se tornam filhos de Deus. Se tornam próximos ao Senhor como filhos. E a vida eterna, ela é recebida de presente. E quando morrermos, nós vamos para o céu. Você ainda acha que é uma escolha entre Deus e o diabo? Eu vou te dar uma notícia apavorante e que talvez vá te assustar. Não, você não tem que escolher o diabo. Você já pertence a ele. Você já está condenado e caminhando para o inferno, como diz a palavra de Deus em João 3,8. Quem nele, Jesus, crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui você tem que entender, só existe uma escolha. A única escolha é Jesus. Se você não escolhe por Jesus, você já está condenado. O que eu quero dizer aqui é que o único caminho, a única forma, a única verdade é Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, conforme Atos 4,12. E como eu tenho certeza disso? Porque está revelado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é única. Não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus. Você só tem uma escolha. Arrependa-se dos seus pecados e peça a Jesus Cristo que seja o seu Salvador, que seja o seu Senhor. Se você ainda não fez essa escolha, hoje é a hora. Não perca mais tempo. Você pode pensar que essa mensagem é um pouquinho dura para a sua vida, é um pouquinho dura talvez para aquelas pessoas que ainda não decidiram por Jesus Cristo. Na verdade ela não é uma mensagem dura. Ela é uma mensagem que coloca no seu coração a escolha. Você tem que saber escolher. Se você escolher por Jesus, você vai ser salvo. Se você não escolher por Jesus, você já está condenado. Não existe um terceiro caminho. Não existe. E a Bíblia relata aqui nos versículos que nós lemos, que se você não se entrega a Jesus, você já está condenado. Você já está, digamos assim, com o seu caminho indo para o inferno. Não existe outro caminho a não ser a escolha por Jesus Cristo.